E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos então continuar a nossa história para a gente saber desde lá do começo do mundo como é que foi que aconteceu todas as coisas? É, isso aí. Então vamos lá para mais uma aula, a aula de número 8 do Evangelho segundo o Espiritismo para crianças. Vamos lá aprender mais um pouco. Como é bom a gente aprender da nossa história. Então, vamos lá. Vamos continuar o nosso estudo. Vocês se lembram que eu já falei para vocês de Allan Kardec? Isso mesmo. Allan Kardec, ele foi o precursor do espiritismo. O que vem a ser precursor? Foi o que estudou sobre a doutrina dos espíritos e deixou tudo escrito para nós. Ele escreveu o Livro dos Espíritos. E Allan Kardec, ele nos conta que lá na Grécia Antiga, há muito tempo atrás, nasceram dois filósofos. Sabe o que vem a ser filósofo? É aquela pessoa que estuda o comportamento das outras pessoas, que fica olhando, analisando, pensando no comportamento de cada pessoa. É isso mesmo. E lá na Grécia Antiga, antes de Jesus encarnar no planeta Terra, e Jesus permitiu que nascessem, que encarnassem espíritos também iluminados, que estavam lá no plano espiritual superior e nasceram para ensinar os homens a serem pessoas melhores. Vamos ver quem são eles? Olha, dois filósofos muito importantes. O primeiro filósofo foi Sócrates. Olha lá que barbona que Sócrates tem, e ele também é um pouco careca, né? Sócrates, ele foi o primeiro filósofo. E sabe quando que ele nasceu? Ele nasceu há 470 anos antes de Cristo nascer. Olha quanto tempo antes de Cristo encarnar no planeta Terra. E vocês sabem de uma coisa? Sócrates, ele nasceu em uma família pobre também, muito pobre. O seu pai, ele era escultor. E pasmem, sabe como que chamava o pai de Sócrates? O pai de Sócrates chamava Sofronisco. Sofronisco, que nome estranho, mas naquela época os nomes eram muito estranhos. E eu acredito que ele até colocou o nome de Sócrates porque veio do nome dele, né? Sofronisco. E a mãe dele era uma parteira. O pai dele era um escultor que fazia obras de arte e a mãe era uma parteira. E a mãe dele se chamava Fenarete. Olha também que nome muito estranho. E eu acho que Sócrates, ele se tornou um filósofo, um pensador, de ver a mãe dele fazer muito parto, né? A mãe dele ia lá e ajudava as mulheres que estavam grávidas a dar à luz. Que bacana, né? Sócrates, ele foi considerado o homem mais inteligente daquela época. Ele era muito inteligente e ele vivia pensando, meditando. Ele ficava horas e horas sentado pensando na vida, pensando nas coisas. Ele meditava. Quando ele não estava meditando, ele estava conversando com os jovens, com as pessoas, igual Jesus, quando nasceu, fazia, né? Ele ficava conversando, e ele ficava conversando com as pessoas e tentando encontrar respostas para muitas coisas. E aí eles questionavam: o que é a verdade? O que é a justiça? O que é ser bom? E ali eles ficavam muito tempo conversando. E Sócrates, ele sempre falava: conhece-te a ti mesmo, para as pessoas conhecer ela mesma,
para saber se realmente elas eram pessoas boas, para ver o que elas tinham de ruim, tirar tudo aquilo que tinha de ruim e transformar em coisas boas. Ah, Sócrates era muito bom. E por isso, muita gente não gostava deles. Vocês lembram que nós aprendemos na aula passada sobre os fariseus? Os fariseus não gostavam de Sócrates. E aí, o que acontece? Eles pegaram e mandaram prender Sócrates. Levaram Sócrates preso, falavam que ele estava levando os jovens para o mau caminho. E Sócrates foi preso. Ele foi preso e sabe qual foi o julgamento dele? Ele foi julgado. E sabe qual que foi a pena dele? A pena de morte. Isso mesmo, ele mesmo tinha que beber veneno para morrer. Porque falavam que ele estava levando os jovens para o mau caminho. E antes de Sócrates beber o veneno, Sócrates disse: é a hora de irmos, eu para a morte, vós para as vossas vidas. Quem terá a melhor sorte? Só os deuses sabem. Olha, e tomou o veneno e morreu. Mas Sócrates deixou alguns seguidores. E um dos seguidores de Sócrates foi o nosso querido Platão. Platão, o que ele fez? Ele começou a pregar também, ele virou um filósofo e começou a pregar como Sócrates pregava. E ele estudou, foi muito inteligente e que ele até abriu uma escola de filosofia, que essa escola chamava academia. E ali as pessoas iam lá, as crianças estudavam para aprender a ser pessoas melhores. E antes de Platão morrer, ele deixou muitos escritos, escreveu muitas coisas que Sócrates falava. Que bacana a nossa história, né? Eu estou adorando sobre tudo isso. E Allan Kardec veio nos trazer também muitas coisas sobre o espiritismo. Vamos comparar o que Sócrates e Platão falava com o que Allan Kardec também falava? Vamos lá. Sócrates e Platão falavam que o ser humano é uma alma encarnada. E antes da sua encarnação, ela já existia. Em algum lugar ela já vivia. E Allan Kardec também nos diz que a alma já existia e que quando encarnamos, a gente traz uma vaga impressão de onde a gente estava. Nossa, eles falavam quase a mesma coisa, né? Que bacana! Sócrates e Platão falavam que depois da morte, o ser é levado para Hades. Sabe que é Hades? É o reino dos mortos. E era levado lá para ser julgado. E vamos ver o que Allan Kardec fala? Ele nos fala dos anjos guardiões ou dos espíritos protetores. Que moram na espiritualidade, né? E que nós temos várias encarnações. Allan Kardec nos fala que a gente tem várias encarnações, que a gente nasce, encarna, né? A gente vive, aí depois a gente desencarna, que a gente morre, aí a gente vê o que a gente fez de errado nessa vida e pede para Deus para poder encarnar de novo. E a gente reencarna de novo, nasce de novo. É isso que Allan Kardec nos traz, né? E Sócrates e Platão, ele também fala que jamais deve retribuir uma injustiça com outra injustiça e nem praticar o mal a ninguém. E Allan Kardec nos diz, ele fala da caridade, de perdoar os nossos inimigos e nunca retribuir o mal com o mal. Que bacana! A gente pode perceber que Sócrates e Platão, antes de Jesus nascer, já falava do amor, da gente ser pessoas boas. E depois Allan Kardec veio para afirmar tudo isso, né? Então, a gente tem que ser coisa boa, pessoas boas, né? Sócrates, Platão veio e falou, depois Jesus nasceu e falou, depois Allan Kardec veio e falou também. Então, vamos ser pessoas boas. E é isso. Jesus, ele nos ensinou e nos ensina ainda a lei do amor, que devemos ser bons, amar uns aos outros, perdoar, amar o nosso planeta, amar a nossa família, cuidar do nosso planeta, não jogar lixo no chão, não fazer maldade, somente ser pessoas boas.
Que bacana, né? Essa foi a nossa 8ª aula e a semana que vem teremos mais uma aula. Obrigada por vocês estarem comigo. Um beijo para cada um de vocês, galerinha. E que Jesus nos abençoe. E até a próxima aula.